A consulta do pós-parto é super importante, tanto para você quanto para o seu bebê. Você sabe quando que você tem que voltar na sua médica depois do parto? E o que que vai acontecer lá? Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Olá meninas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Paula Sartori, médica, ginecologista e obstetra, e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a primeira consulta puerperal. Então, aquela primeira consulta depois que você teve alta da maternidade com o seu bebê. Isso é muito comum, né? Tem muitas dúvidas em relação a isso. E o que que é feito nessa consulta de puerpério, nessa primeira consulta de puerpério? Vamos lá? Eu vou começar falando para vocês que geralmente, né, a paciente ela é orientada a retornar no puerpério, na sua ginecologista, a ginecologista que fez o seu pré-natal, na verdade a sua obstetra, ela é orientada no momento da alta. Mas muitas pacientes, elas estão tão atordoadas que elas não conseguem, se é tanta coisa nova acontecendo, que elas nem conseguem lembrar depois do que foi dito no dia da alta. Então eu tô aqui para esclarecer algumas dúvidas para vocês. O primeiro ponto importante desse vídeo é quando você deve retornar na sua consulta, né? No período de pós-parto. O ideal é que esse primeiro contato com o seu obstetra aconteça entre 10 e 15 dias depois do parto, tá? Por quê? Nesse momento, a gente consegue avaliar a cicatrização, da cesárea, quanto da episiotomia ou de alguma laceração que você possa ter tido no momento do parto normal, sem epísio, por exemplo. Então, é importante você voltar de uma forma meio precoce, até para a gente avaliar se formou algum hematoma, se você tem alguma deiscência de ferida operatória, se fez alguma infecção na sua ferida operatória, né? Como é que está a sua produção de leite e assim por diante. Então, este momento é o momento ideal para o retorno na sua médica. E essa primeira consulta puerperal, ela é importante para 4 aspectos importantes, né? Então, são 4 coisas que a sua ginecologista vai fazer durante a consulta. A primeira delas é avaliar a sua saúde física. Então, a gente vai ver o quê, né? Se você já começou a perda de peso, se você apresenta algum edema muito importante, que você corra o risco de fazer uma trombose. É comum, 7 dias depois do parto, a mulher ficar com o pé muito inchado, e a gente gosta de avaliar isso logo no primeiro contato depois do parto, porque a trombose venosa, né, profunda de membros inferiores, ela pode se tornar algo potencialmente grave para a mãe que está cuidando desse bebê e pode até ser fatal. Então é importante essa avaliação física da mãe. Tá? A gente avalia também se o útero retornou ao tamanho normal, como é que está o processo de cicatrização, e a saúde física como um todo. O segundo ponto muito importante é a saúde mental daquela recém-mãe. Então, a gente conversa bastante, eu costumo até fazer alguns questionários aqui na consulta puerperal para tentar entender como é que está o psicológico dessa mãe. Algumas mães, elas são super bem, elas ficam bem, elas estabelecem o vínculo com o bebê rapidamente, né? E elas tiram de letra esse período puerperal, mas muitas, né? Na verdade, a maioria não consegue de imediato, né? Então, elas ainda ficam um pouco confusas em relação aos sentimentos, os sentimentos mudam um pouco, né? Mais um ser humano que está entrando ali naquele relacionamento entre ela e o marido. Então, essa saúde emocional, ela precisa ser avaliada por um profissional. É nesse primeiro contato que a médica consegue detectar os principais sintomas, né? Os principais sinais de que essa mulher pode vir a desenvolver uma depressão puerperal. Então, a saúde emocional é o segundo aspecto avaliado pela médica na consulta. A terceira avaliação que é feita nessa consulta é a amamentação. Então, a gente precisa ver como é que está sendo essa produção de leite, né? Então, às vezes, a paciente não está produzindo o suficiente, ou o leite não está descendo, ou até mesmo ela não está fazendo a pega correta, né? Então,
15 dias depois do parto, já deu tempo desse bebê ir para a primeira consulta com o pediatra e tá fazendo um acompanhamento com o pediatra, então a gente já consegue ter a informação se esse bebê está ganhando de forma adequada ou não, né? E isso está 100% relacionado com a eficácia da amamentação. Então, é um aspecto que o ginecologista também precisa avaliar, porque ele envolve tudo, né? Tanto a nutrição do bebê, quanto a saúde da mãe e o emocional da mãe também está relacionada com o processo de lactação, certo? E o quarto aspecto que a gente gosta de conversar com a paciente, gosta de avaliar, é a contracepção. Então, o que, que aquela mãe vai fazer ali logo em seguida do parto para evitar ter novos filhos? É claro que 15 dias depois do parto, a mãe ainda não voltou a ter a sua vida sexual ativa, mas ela já precisa começar a pensar, né, sobre isso e principalmente sobre a contracepção. Não é adequado que essa mãe engravide nesses primeiros meses, enquanto ela está em aleitamento materno exclusivo, né? Isso pode ser prejudicial para o corpo dela e até mesmo pro bebê que ela está amamentando, que muitas vezes desmame precoce, né? Antes do esperado. Então a gente conversa sobre as opções de contracepção, o que, que a mãe vai fazer, né? O que ela não vai fazer. Às vezes a paciente vai trazer as dúvidas, né? Se ela pode usar o mesmo método que ela usava antes, se ela não pode, se o marido pode operar, se ela pode operar, quais são os melhores métodos. Então, tudo isso também vai ser discutido nessa primeira consulta de pós-parto. Algumas pessoas não têm noção da importância dessa consulta, né? Então, às vezes a paciente vai ali seguindo certinho durante todo o pré-natal, faz o parto e nunca mais aparece. Então, eu quero trazer para vocês que realmente é importante vocês voltarem na médica de vocês para fechar esse acompanhamento, né? E pode até ser que você precise de novas consultas posteriores. Então, às vezes, avaliar uma anemia, né? Avaliar alguma disfunção tireoidiana, alguma coisa que aconteceu ali no fim do pré-natal, pode ser que você precise de novas consultas e é neste momento que a médica vai dizer isso para você. Bom, eu espero ter trazido informações úteis para a vida de vocês, né? Se você conhecer alguém aí que está perto do finzinho da gravidez, manda esse vídeo para a pessoa. Quero agradecer as pessoas que estão aqui comigo nos vídeos, as pessoas que comentam, que curtem, enfim. Se você tiver qualquer dúvida, aqui na legenda eu vou deixar as minhas redes sociais. Eu espero tê-las ajudado e a gente se vê no próximo vídeo.